Para terminarmos a parte teórica e antes de passarmos aos casos clínicos, vamos falar sobre o Anion Gap. O Anion Gap pode ser calculado através desta fórmula. Portanto, Anion Gap é igual ao sódio menos o cloro mais o bicarbonato. Portanto, eu preciso de um ionograma e eu vou ao sódio subtrair o cloro e o bicarbonato. O valor normal do Anion Gap é variável em função dos laboratórios, ele normalmente varia entre 6 e 12. Neste vídeo e para a resolução de casos clínicos, eu vou considerar o valor normal do Anion Gap como sendo de 12. E, portanto, eu considero que o Anion Gap vai estar aumentado quando é superior a 12. E quando é que eu devo calcular o Anion Gap? Eu devo calcular sempre o Anion Gap. Ele é particularmente importante quando eu estou perante uma acidose metabólica. Porque eu posso ter dois tipos de acidoses metabólicas. Aquelas com um Anion Gap elevado e aquelas com um Anion Gap normal, também chamadas de acidoses metabólicas hiperclorémicas. E na prática clínica é importante calcular o Anion Gap porque as causas de acidose metabólica com aumento do Anion Gap são diferentes das causas de acidose metabólica com Anion Gap normal e, portanto, eu posso logo aqui reduzir o meu diagnóstico diferencial. Mas apesar de ele ser mais importante nas acidoses metabólicas, eu vou ter sempre que o calcular. E vou-vos dar aqui um exemplo que demonstra isso mesmo. Como falámos no primeiro vídeo, o pH deve ser encarado mais ou menos como uma espécie de uma balança, em que eu posso ter múltiplos processos a ocorrer em simultâneo. Temos aqui os 7.35 e os 7.45, que são o intervalo normal do pH. Imaginem, por exemplo, que eu tenho um doente com uma intoxicação alcoólica. Esse doente pode ter vômitos e, por esse motivo, desenvolver uma alcalose metabólica, que eu vou aqui representar. Portanto, desenvolve aqui um processo de alcalose metabólica e, simultaneamente, este mesmo doente pode desenvolver uma cetoacidose alcoólica. E a cetoacidose alcoólica é uma causa de acidose metabólica com aumento do Anion Gap. Vou representar aqui então a acidose metabólica provocada pela cetoacidose alcoólica. Esta alcalose metabólica provoca então um aumento do pH, um aumento da concentração de bicarbonato e, devido à compensação respiratória, então vai haver também um aumento da pressão parcial de CO2. No caso desta acidose metabólica, ela vai levar a uma acidemia, portanto a uma diminuição do pH, devido a uma diminuição do bicarbonato, e depois a compensação respiratória vai levar a uma diminuição da pressão parcial de CO2. E, portanto, o pH resultante do equilíbrio entre estes processos pode ser um pH normal. E, portanto, se eu olhasse para uma gasometria e visse um pH normal, eu poderia pensar que não tenho nenhum distúrbio ácido-base presente. Mas nós vemos neste exemplo que isso não é verdade. Eu posso ter, então, vários processos a ocorrer em simultâneo e esses vários processos vão como que se anular e vão nos dar um pH normal. E, portanto, eu devo sempre calcular o Anion Gap, mesmo quando o pH é normal. E, neste caso, o Anion Gap estaria aumentado, portanto, superior a 12, porque eu tenho aqui este processo de acidose metabólica com aumento do Anion Gap. E, portanto, quando eu tenho um aumento do Anion Gap, mesmo que simultaneamente tenha um pH normal, esse aumento do Anion Gap consegue indicar com segurança que eu estou na presença de uma acidose metabólica com aumento do Anion Gap. E em que é que consiste exatamente o Anion Gap? Eu vou tentar explicar-vos de forma bastante resumida. Imaginem que esta primeira coluna corresponde aos nossos cationes.
E a segunda coluna corresponde aos aniões. Eu sei que a soma de todos os cationes no plasma é igual à soma de todos os aniões do plasma. O nosso principal cation é, sem dúvida, o sódio. E, portanto, eu vou representá-lo aqui. Vou pôr aqui o sódio. Temos também outros cationes importantes, como, por exemplo, o potássio, cálcio, magnésio. E temos ainda outros cationes que nós não conseguimos medir. Para efeitos de cálculo do anion gap, eu só utilizo o sódio e, portanto, eu vou colocar aqui cationes não medidos e vou considerar aqueles cationes que eu consigo medir, como por exemplo o potássio e o cálcio, vou considerá-los também como cationes não medidos. E depois temos também alguns aniões importantes, nomeadamente o nosso principal anião vai ser o cloro, e vou colocar aqui o cloro. E o segundo, presente em maior concentração, é o bicarbonato. Eu vou aqui representar. Todos os outros aniões, nomeadamente a albumina, lactato, sulfatos, fosfatos, etc., e também aniões que nós não conseguimos medir, eu vou designá-los a todos de aniões não medidos. E de facto eu não preciso de medir todos os íons do plasma para poder calcular o anion gap. Nós vimos na fórmula que o anion gap é o sódio menos o cloro e o bicarbonato. A maioria dos íons, inclusive, está presente numa concentração relativamente baixa e varia um pouco, e daí que eu também não tenho interesse em utilizá-los. E, portanto, para o cálculo do anion gap, basta eu utilizar os 3 íons que têm a maior concentração no plasma e designar todos os outros de cationes ou aniões não medidos. Mas o que é aqui, então, efetivamente, o anion gap? O anion gap vai ser esta diferença isto vai corresponder ao anion gap. O anion gap vai corresponder ao excesso de aniões não medidos que nós temos no plasma. Ou seja, ao excesso de outros aniões para além do cloro e do bicarbonato. E a existência do anion gap é normal, portanto, nós vimos que o anion gap até 12 é normal. No entanto, existem situações em que o anion gap está anormalmente elevado. Eu, para isso, vou trazer para aqui outra coluna. E nesta coluna eu vou ter também aniões, mas numa situação de acidose metabólica com aumento do anion gap. Imaginem, por exemplo, uma acidose lática. A acidose lática é uma causa bastante frequente de acidose metabólica com aumento do anion gap. Numa acidose lática, a concentração de cloro vai se manter inalterada. Temos aqui o cloro, que permaneceu igual. Como estamos perante uma acidose metabólica, há uma diminuição na concentração de bicarbonato. Portanto, vemos aqui que esta quantidade de bicarbonato é inferior a esta. E numa acidose metabólica com aumento do anion gap, o que acontece é que há acumulação de ácidos. Por exemplo, e no caso da acidose lática, vamos ter um acúmulo de lactato. Portanto, aqui, em vez de eu ter o bicarbonato, eu vou ter lactato. E o lactato também é um anião. E, portanto, aqui vai haver um aumento na quantidade de aniões não medidos que temos. E reparem, inclusive, que a magnitude de diminuição do bicarbonato é bastante semelhante à quantidade de lactato que ficou acumulada. Nesta situação, então, o anion gap vai estar aumentado. Portanto, o anion gap vinha dali, não é? E, portanto, neste caso eu vou ter um aumento do anion gap, já vai estar superior a 12. Reparem que houve aqui este aumento.
face ao NN-gap normal. E, portanto, é nisto que consiste uma elevação do NN-gap. Uma situação para a qual temos que estar atentos quando calculamos o NN-gap é o valor da albumina. O valor normal da albumina é 4,5 gramas por decilitro. E como eu disse há pouco, a albumina é um dos aniões não medidos, nomeadamente ela é o principal anião não medido que nós temos. E, portanto, quando temos um doente com hipoalbuminémia, nós vamos ter que corrigir o NN-gap. Isto porquê? Porque quando eu tenho hipoalbuminémia, vou ter menos aniões não medidos e, portanto, o NN-gap vai ser menor. No entanto, ele vai ser um NN-gap que está falsamente diminuído. E eu sei que por cada diminuição de 1 grama por decilitro de albumina, o NN-gap diminui 2,5 pontos. E, portanto, eu vou ter que corrigir o NN-gap. E, para isso, posso utilizar esta fórmula que nos diz que o NN-gap corrigido é igual ao NN-gap do doente mais 2,5 vezes 4,5, que é o valor normal da albumina, menos o valor da albumina do doente em gramas por decilitro. E, portanto, quando um doente tem hipoalbuminémia, vamos ter que corrigir o NN-gap porque ele pode estar falsamente normal ou falsamente diminuído. Para terminarmos esta conversa sobre NN-gap, eu não poderia deixar de falar do delta-gap. E quando eu falo do delta-gap, eu estou-me a referir aos distúrbios mistos metabólicos. Portanto, como eu já referi atrás, nós podemos ter mais do que um distúrbio metabólico a ocorrer em simultâneo. Imaginem, por exemplo, um doente com diarreia. Tipicamente, a diarreia vai provocar uma acidose metabólica de NN-gap normal, devido à perda do bicarbonato nas fezes. No entanto, se tivermos uma diarreia grave o suficiente ao ponto de provocar hipovolémia, o indivíduo pode desenvolver uma acidose lática, que, como já falámos, é uma causa importante de acidose metabólica com NN-gap elevado. E, portanto, este indivíduo iria ter então dois distúrbios metabólicos, uma acidose metabólica com NN-gap normal e uma acidose metabólica com NN-gap elevado. E como é que eu, ao abordar um distúrbio ácido-base, consigo perceber que ele apresenta dois distúrbios metabólicos concomitantes? E, portanto, o nosso pensamento deve ser o seguinte. Quando eu tenho um NN-gap elevado, portanto superior a 12, eu faço imediatamente o diagnóstico de acidose metabólica com aumento do NN-gap. E de seguida o que eu vou ter que fazer é calcular então o delta-gap. E o que é exatamente então o delta-gap? O delta-gap calcula-se da seguinte forma. Delta NN-gap a dividir por delta bicarbonato. Ou seja, é o NN-gap do doente menos o NN-gap normal, que nós vamos considerar como sendo 12, a dividir por 24, que é o valor normal do bicarbonato, menos o bicarbonato do doente. E, portanto, eu ao calcular o delta-gap vou estar essencialmente a comparar a magnitude de elevação do NN-gap com a magnitude de diminuição do bicarbonato. O objetivo de calcular o delta-gap vai ser então determinar se eu tenho outro distúrbio metabólico concomitante para além daquela acidose metabólica com aumento do NN-gap. Calculando então o delta-gap, se este valor do delta-gap for inferior a 1, então isso significa que eu tenho uma acidose metabólica de NN-gap normal concomitante. Isto porquê? Porque significa que o meu delta NN-gap é bastante inferior ao delta bicarbonato.
Quando o meu delta gap está entre 1 e 2, então isso significa que eu não tenho mais nenhum distúrbio metabólico concomitante. Significa que o meu delta NN gap, ou seja, a minha magnitude de elevação do NN gap, é essencialmente semelhante à magnitude de queda do bicarbonato. Pelo contrário, quando eu tenho um delta gap superior a 2, então isso indica-me que eu tenho uma alcalose metabólica concomitante. Ou seja, significa que o meu delta NN gap é superior ao delta bicarbonato. Quer dizer que há algum processo que está a elevar o bicarbonato sérico. Qual é que é o processo que eleva o bicarbonato sérico? É uma alcalose metabólica. Portanto, vocês recordam-se, quando estávamos a utilizar aquelas colunas de eu ter dito que a diminuição do bicarbonato numa acidose metabólica com aumento do NN-GAP é bastante semelhante ao aumento daquele ácido, ou seja, do lactato. E, portanto, se de facto o bicarbonato estiver diminuído na mesma magnitude em que houve aumento do NN-GAP, isso significa que não tem outro distúrbio concomitante.